Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento em que nós vamos nos debruçar na palavra e tirar um pouquinho do nosso dia, as primeiras horas do nosso dia, os primeiros minutos do nosso dia, para nos dedicarmos à leitura da palavra, ao discernimento dela e, acima de tudo, deixar que o próprio Espírito Santo trate conosco. Porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que se importa, um Pai que não nos rejeita, um Pai que nos abraça. É isso que nós temos. E é imensurável calcular esse magnífico e majestoso amor desse nosso Deus, do Deus que nos permite chamá-lo de Pai, daquele que tudo criou. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou todos os planetas, todas as estrelas, criou o sol, criou o universo, ele absolutamente criou tudo. E o nosso Criador nos permite chamá-lo de Abba, de Pai. Você já parou para considerar isso na sua vida? A magnitude do que é chamar Deus de Pai? Você já parou para pensar? Absolutamente, olha, Deus, ele olha para a terra na palma da sua mão é como se fosse uma bolinha minúscula. É como se fosse isso aqui, uma bolinha, vou mostrar aqui para você pertinho. É uma bolinha minúscula. Isso aqui é a terra na mão de Deus. A terra cabe na palma da mão de Deus. Isso aqui é a terra para Deus. E Deus nos enxerga. Olha só o olhar microscópico de Deus. Nós somos como grãos de areia nessa terra. Nós somos pequenininhos nessa terra. E Deus, a terra cabe na mão dele. E ele ainda assim consegue enxergar cada um de nós. Você consegue compreender o tamanho desse nosso Deus? Ele consegue, na sua magnitude, ouvir a nossa oração. Olha só, o Deus que vê a terra desse tamanhinho na palma da mão dele. Olha o tamanho da terra na palma da mão dele. Esse Deus que enxerga a terra na palma da mão dele, esse Deus, ele enxerga você, ele me enxerga, ele ouve você, ele nos ouve. Olha só o tamanho desse Deus. Você já parou para pensar nisso? No tamanho que é esse amor? Verdadeiramente não tem como calcular. Mas qual tem sido essa percepção para a sua vida? Porque não adianta só você entender ou tentar calcular o tamanho de Deus, porque primeiro de tudo a gente não vai nem conseguir. Mas por mais ainda assim que você consiga, nesse exemplo tão pequeno que eu dei, pequeno porque além de ser pequeno no tamanho, é pequeno no próprio exemplo em si. Se você conseguiu tentar entender o tamanho do nosso Deus e do seu amor nesse pequeno exemplo que eu te dei, ainda assim você não consegue enxergar o amor dele, mas o que você está fazendo com esse exemplo, com a sua vida, expressa o amor de Deus na sua vida? Você expressa a gratidão por esse amor na sua vida? A sua vida expressa isso? A sua vida exprime esse amor para outras pessoas? Você tem sido luz e sal na vida de outras pessoas? Como essa compreensão tem afetado o seu relacionamento com Ele? Sim, eu falo afetado no sentido de, Senhor, eu consigo, pelo menos aqui na minha pequenez, na minha limitação, entender o teu amor, o quanto ele é grandioso para mim. Você consegue entender essa relação e expressar ou tentar expressar algo que possa agradar o coração desse Deus, desse nosso Deus, desse Deus maravilhoso? Como que essa compreensão tem influenciado a sua maneira, como você relaciona com Deus na sua jornada de fé? Essa compreensão tem 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 influenciado a sua maneira de agir? Ou, na verdade, não, tanto faz.
Você percebe o cuidado de Deus nos detalhes, em cada detalhe da sua vida cotidiana? Você consegue enxergar os detalhes do amor de Deus em cada momento da sua vida? Como você tem percebido a mão de Deus nos momentos da sua vida? Como você tem visto a mão do seu pai? Lembra? Você tem um pai que te ama, você tem um pai que te adora, você tem um pai que não te rejeita, um pai que está do seu lado o tempo todo. Esse é o pai que você tem. É um pai que te deixa chamá-lo de pai. Você tem percebido o cuidado desse pai na sua vida? Em que medida a obediência e a desobediência têm caracterizado a sua resposta ao amor de Deus? Você tem sido um filho obediente ou um filho desobediente? Será que você tem dúvida nisso? Será que você tem uma dúvida se você está sendo filho obediente ou desobediente? Ufa! Vamos deixar o Espírito Santo falar com a gente hoje mais uma vez? Se você puder, curva sua cabeça em reverência à presença de Deus nesse momento, do seu Pai. Curva sua cabeça em reverência a Ele e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento maravilhoso diante da tua presença. Obrigado, Pai, por nos proporcionar o Espírito Santo, o que nos permite a revelação direto do teu trono para nós. Sim, nós podemos, através do teu Espírito Santo, ler a tua maravilhosa palavra e entender que, que graça maravilhosa, que amor lindo é esse, podermos ler a tua palavra, o teu verbo, aprendermos com ele e praticar nas nossas vidas. Obrigado por nos amar, Deus, incondicionalmente. Obrigado por nos amar. Muito obrigado por nos amar, Pai. Nós não merecemos, sabemos que não merecemos. Obrigado, Pai. Pai, que as leituras que possam ser feitas possam vir diretamente de Ti, que as palavras que possam ser proferidas possam vir diretamente de Ti. Que não seja um homem ou uma mulher a falar aqui, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo a agir. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos isso, mas que acima de tudo seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Pois assim é o que nós oramos e já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o nosso versículo-chave hoje está na Epístola de João, 1 João. Para você que não sabe, você está acompanhando aí no módulo gravado e não sabe onde fica, Epístola de João não é o Evangelho, é uma carta que João escreve, ela está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Lá pertinho de Apocalipse. Então, Epístola de João, 1 João, primeira carta de João, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Se você não sabe qual é o capítulo é aquele número bem grandão que tem na sua Bíblia. Aqueles números indicam os capítulos. Os versículos, se você não souber, é aquele númerozinho pequenininho que fica ali no início de cada versículo. Então, cada númerozinho daquele pequenininho é um versículo, tá bom? Então, você vai procurar aí 1 João, capítulo 3, versículo 1. Se você tiver sua Bíblia, abra. Se você não puder acompanhar nesse momento através da leitura da palavra de Deus numa Bíblia na sua mão, de repente você está no hospital ou no presídio e não tem aqui nesse momento uma Bíblia aí, eu estou compartilhando a leitura aí para que você possa fazer o acompanhamento conosco dessa maravilhosa palavra. Quem vai fazer a leitura para nós do versículo-chave de hoje é a minha tia Fátima. Então, tia Fátima, a senhora pode, por gentileza, ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala para nós assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Amém. Amém. Obrigado pela leitura, tia Fátima. Que passagem linda, maravilhosa do apóstolo João. Olha só o que está escrito, irmãos. Quando nós pensamos sobre o relacionamento que nós temos com Deus, muitas das vezes é fácil esquecer a natureza paternal, a natureza de pai que o nosso Criador tem. Afinal de contas, ele nos criou. Ele pegou o pó, fez o bonequinho, soprou e nos deu fôlego de vida. Ele nos criou. E todos aqueles que aceitam Jesus como o Senhor e o seu Salvador têm o direito de chamá-lo de Abba, Pai. A Bíblia nos lembra repetidamente que Deus é o nosso Pai Celestial. E a sua espera e cuidado para conosco são incomparáveis ao amor que esse mundo acha que tem. Não tem como comparar. Aqui, João, 1 João, né? 1 João, capítulo 3, versículo 1, somos lembrados desse grande amor que o nosso Pai nos concedeu. A permissão, ele nos concede a permissão, isso mesmo, ele nos concede a permissão de chamá-lo de Pai. Sabe, isso é lindo, lindo. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus. Olha que você é considerado filho daquele que tudo absolutamente criou, do grande eu sou. Pensa nisso por um momento, por favor, pense nisso. O Criador do universo nos trata como filhos e filhas dele. Ele não apenas nos criou, não foi só isso, mas ele nos comprou de uma maneira única e incomparável através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos fez. Isso é mais do que suficiente para que nós sejamos propriedade dele, irmãos. Mas ainda assim, além de nos fazer, além de nos gerar, ele ainda nos compra com seu amor na cruz. E isso é incomparável. Assim como um pai terreno, ele se preocupa com cada detalhe da vida do seu filho, sabe? Ontem eu estava no culto com a minha família, minha esposa não estava, porque ela estava trabalhando, mas minha mãe estava e meus dois filhos estavam. E aí teve um momento de lanche e eu fiquei ali preocupado se o meu filho iria comer uma comida que talvez pudesse fazer mal a ele, uma vez que ele tem ali intolerância a leite. E eu estava ali, de olho nele, se ele ia pegar, se ele ia prestar atenção no que ia comer ou não. E se eu estava tendo, eu que sou tão imperfeito, estava tendo esse cuidado e preocupação para com o meu filho, quem dirá o Criador de tudo? O cuidado que ele tem comigo, o cuidado que ele tem com a minha mãe, o cuidado que ele tem com você. Ele é um pai, ele sabe, ele conhece as nossas alegrias, as nossas tristezas. Afinal de contas, ele passou por tudo isso. Ele sabe as nossas lutas, ele sabe o quanto dói. Ele sabe o que é ter fome, porque ele passou fome. Ele sabe o que é ficar suado, porque ele suou. Ele sabe. Nada escapa ao olhar de Deus, ao olhar amoroso de Deus. Nós somos apenas criaturas perdidas nesse vasto universo, sem a presença dele, apenas criaturas. Nós somos filhos amados e protegidos pelo cuidado infalível do nosso Pai. Imagine o amor de um pai quando ele segura o filho nos braços pela primeira vez. Nossa, eu tenho duas fotos, uma com a Letícia e uma com o Joel, quando eu os peguei no braço pela primeira vez. Foi imenso aquele amor que eu senti, a sensação foi tão... Até hoje eu sinto essa sensação de segurar os meus filhos aqui. Eu segurava a cabecinha do Joel aqui na minha mão e o corpinho dele aqui. E a Letícia também, a cabecinha dela aqui e o corpinho aqui, cabiam na palma da minha mão. Agora, você multiplica essa sensação pelo infinito.
Conseguiu calcular o amor de Deus? Não dá. É muito grande. Ele não apenas nos ama, ele nos entende. Ele compreende as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dúvidas. Ele compreende. Ele escolhe os seus braços para nos colocar como criancinhas aqui, olhar para nós e dizer: Eu te amo, filho. E nos gerar o conforto e toda a segurança que nós precisamos. E no momento de maior alegria, ele celebra conosco. Nos momentos de tristeza, ele está do nosso lado. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele guia os nossos passos e sustenta quando nós tropeçamos. E ele faz isso como um pai gentil. Ele nos corrige com amor. Ele nos direciona. Ele não nos decepciona. Olha, Deus, ele não nos decepciona. E durante todo o percurso, ele nos leva segurando nas nossas mãos, se assim nós quisermos, diante da sua presença. É lindo esse amor. E absolutamente não tem palavra que nenhum de nós, nem você, nem os que estão aqui ao vivo comigo possam falar que consiga expressar esse amor. Não existe palavra. Em nenhum idioma ou dialeto. Não tem palavra que expresse esse amor. Não dá. Mas, para pensar. Qual tipo de filho você tem sido? Que tipo de filho e filha você tem sido? Vamos, agora que a gente tenta entender esse maravilhoso amor de Deus, vamos olhar um pouquinho para nós. Que tipo de filho, de filha você tem sido? Vamos ler então na Bíblia para a gente poder raciocinar. Nós vamos fazer mais uma leitura. A minha tia Fátima vai ligar o microfone dela, ela vai fazer uma outra leitura, nós vamos acompanhar. E enquanto ela faz a leitura, eu convido você a raciocinar que tipo de filho você tem sido. Tá bom? Então, analise, porque o amor de pai é imensurável, mas que tipo de filho você tem sido? Então, a leitura que a minha tia Fátima vai fazer agora está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 até o 32. Então, tia Fátima, a senhora pode, por gentileza, ligar o seu microfone de novo e fazer a leitura para nós, por favor? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim. Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos. Tia, eu acho que a senhora está lendo a passagem errada. A passagem é 28. Mateus capítulo 21, 21. do Tá 28 ao 32. Você tem razão, me perdoe. É verdade. Viu? Aqui eu tinha marcado mesmo. Obrigada. Procurei Mateus 21, capítulo 21, do 28 ao Tá. 32. Vou iniciar no 28 agora. Perdoe, irmãos. Versículo 28, tá? Tem como tema a parábola dos 2 filhos. Glória a Deus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus:
Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém. Glória a Deus. Amém. Você percebeu que não existe um terceiro tipo de filho? Não tem um terceiro tipo. Só tem dois. O filho obediente e o filho desobediente. Então me vem a pergunta: qual dos dois você está sendo? O filho que obedece o pai e através da sua atitude expressa o amor que tem por ele? Ou você está sendo apenas o filho desobediente, que abre a boca e diz: eu obedeço, mas com as atitudes, não. Qual dos dois tipos de filho você está tendo, você está sendo? Aqui não tem um terceiro tipo de filho, porque não tem uma terceira opção. Ou você é ou você não é. Olha só o que diz na palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 37. Leia para nós, tia Fátima, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Amém. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém, glória a Deus. Olha só, a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. Não tem terceira opção. Ou é ou não é, irmão. Olha só o que a palavra de Deus fala em João, no capítulo 14, no versículo 21. Quem vai fazer a leitura para nós é a minha tia Maria. Tia Maria, ligue seu microfone e faça a leitura, por favor, de João, capítulo 14, versículo 21. Amém. A palavra de Deus diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, tia Maria. Tem até um louvor, né, sobre isso, né? Diz assim, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Tem até é que eu não sei cantar, mas tem até um louvor sobre essa passagem. Se você ama, você obedece. Se suas práticas diárias são de não ter obediência ao que Jesus manda, então você não ama, irmão. É simples. Oi, simples assim. Sua palavra é sim, sim, não, não. Ou você obedece ou desobedece, ou é um ou é outro. E você só pode expressar, só vai conseguir expressar que você de fato ama Deus se você o obedecer. Porque se você diz que ama, mas não obedece, então você é um mentiroso. É isso que está escrito lá na Epístola de João também. Mas olha só mais uma vez o que está escrito agora em Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 30. Leia para nós, tia Maria. Mateus, capítulo 12, versículo 30. Mateus 12. Ai, Jesus, misericordioso de nós, meu Pai. 12:30. 12:30 diz assim, ó. Glória a Deus. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que faça um milagre.
Mas o milagre do Tia, eu profeta, acho que a senhora está lendo, mas a senhora tá lendo também o versículo errado. Evangelho de Mateus 24, Mateus, não, 12, capítulo 12, versículo 30. capítulo 12, versículo 30. É, 12, 30. Amém. Desculpe aí, meu povo. Meus amém, glória a irmãos. Deus. Eu digo assim, está bem aqui. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Olha Deus. só o que está escrito aí. Vamos analisa um pouquinho. Ou é ou não é, irmão. Ou você é ou você não é. Ou você junta ou você espalha. Ou você está com ele ou está contra ele. Aquele que não está comigo está contra mim. Quem que você acha que está falando isso daqui? Você acha que que é o apóstolo Mateus? O João? É o apóstolo Paulo que está falando isso aí? Não, irmão. Isso aqui que está falando é Jesus Cristo. Aquele que não está comigo está contra mim. Ó, se você obedece a Jesus, você está com ele. Se você o desobedece, você está contra ele. E quem que está contra Jesus? Desde antes da criação de tudo ali, Jesus cria tudo, cria Lúcifer, cria os anjos. Quem foi que começou a rebelião? Não é Satanás? Não foi ele que começou a rebelião? A serpente lá de Gênesis, é a mesma serpente lá de Apocalipse. E esse está do lado de quem? Você é um filho obediente? Ou você de vez em quando inventa uma mentirinha? Hein? De novo, Jesus é inteira. Ele ainda fala para ficar mais claro do que isso. Ó. Ele diz assim: aquele que não está comigo está contra mim. Ele é uma adição aqui, tá bom? E. É como se você chegasse para o seu filho e dissesse: ó, filho, vai estender essas roupas desse balde e as roupas desse outro balde. É uma adição. Isso aqui não é a mesma coisa. Isso aqui, na parte desse versículo, é uma informação e aqui é outra informação. São duas informações. Aqui é uma adição. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. Ou você está ali com Deus, ajuntando, ou você está espalhando, irmão. Ou você está ali colhendo trigo e levando para o celeiro, ou então você está espalhando, está atrapalhando. Porque tem gente que atrapalha, não tem? Tem gente que atrapalha. Tem gente que aparece na vida da gente só para atrapalhar. Ou você acha ali que os fariseus, Jesus pregando ali para um monte de gente, os fariseus apontando, vocês acham que os fariseus estavam ajudando Jesus? Os fariseus estavam ajudando. Judas ajudou Jesus? Tem gente que aparece na nossa vida para atrapalhar, para causar destruição. Então, você está do lado de Jesus ou você está do lado de Satanás? Escolha um lado, porque não tem meio termo, é sim, sim, não, não. Aquele que comigo não ajunta espalha. Na verdade, aquele que obedece os meus mandamentos é o que me ama. Que tipo de filho você é? O obediente ou o desobediente? Eita glória! Aí talvez você diz assim: ah, Joelce, mas você está falando em versículos isolados da Bíblia para defender o que você está pensando. Tá bom, irmão. Então, nesse caso, eu vou sugerir você a ler os evangelhos, aí você lê também Atos, você lê também Apocalipse, você lê também Gênesis, você faz a leitura de Deuteronômio, você lê um pouquinho sobre Levítico, se puder ler tudo,
Depois você lê a Bíblia inteira. Aí você vai me falar, ou você que já leu a Bíblia toda, você vai comentar aqui abaixo, no vídeo gravado. Eu quero que você coloque aí o versículo, o capítulo e o versículo, aonde Deus aponta que ser desobediente a ele é bom. Bom aí. Aqui, Joel, no versículo X e no capítulo X, no versículo Z, diz que sejais desobedientes e eu te abençoarei. Vai, manda aí que eu quero ver. Não tem, irmão. Ou você é obediente e você vai ser chamado filho de Deus, ou você é desobediente e é filho do cão, ou é um ou é outro. Não tem meio termo, não. É isso. Nossa, Joel, esse devocional começou tão bem, agora tá tão pesado. Bom, tá pesado para quem é desobediente. Eu falo por mim. Eu sou um filho obediente ao meu Deus. Então, para mim, até agora o devocional não tem nada de pesado. Agora, se para você está sendo desobediente, é melhor você limpar aí um pouquinho essa mancha, não é não? Olha só o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Tia Maria, por favor, ligue seu microfone novamente para fazer leitura para nós. Êxodo 20, 12. A palavra de Deus diz: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Glória a Deus. Eita, glória. Você sabe o que é esse aqui? Esse aqui é o primeiro mandamento e é o mandamento que traz uma promessa. Honra quem? Teu pai e a tua mãe. Beleza. A minha mãe aqui na terra é a Nazaré. Tá bem aqui do meu lado, minha mãe Nazaré. O meu pai, são dois. Meu pai Joel, que já faleceu em 98, e o meu Deus, que está acima de todos. Meu Deus está acima da minha mãe e o meu Deus está acima do meu pai. Nosso Deus, o grande eu sou. Ele é Deus, é o grande criador. Por mais que eu ame a minha mãe muito, meu Deus é muito maior. O nosso Deus é muito maior. Por mais que a minha mãe me ame muito, Deus é muito maior para ela. Você está honrando o teu pai? E aí eu não estou falando do teu pai aqui na terra. Eu estou falando do teu Criador. Eu estou falando do grande eu sou. Eu estou falando de Deus. Jeová. Você está honrando o teu pai? A sua vida expressa uma atitude de honra ao teu pai? Ou as suas atitudes expressam, aquele meu filho disse, abre a boca que me ama, mas as suas atitudes são para aparecer. Ele quer fazer todo o serviço na casa de Deus, mas não é para o meu nome ser glorificado, é para ele ser reconhecido. E aí? Aquele meu filho ali, a oração dele é para declarar que ele é pobre e pecador. Aquele filho ali, ele está me honrando, ele está sendo humilde. Deus exalta os humildes e abate os exaltados. Honra seu pai e a sua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Hoje, você tem, sim, como falar que tem um pai que te ama, um pai que te adora, um pai que não te abandona. Hoje você pode descansar, porque essa verdade ela é reconfortante, de que você é amado como um filho por Deus. Por um Deus que formou os céus, a terra, as estrelas, o sol, o universo. Por um Deus que tem o mundo na palma da mão dele, assim, ó. E o cuidado dele conosco, ele é constante. Então confie que assim como um pai terreno que se alegra e se preocupa com o filho, com o seu crescimento, o Pai Celestial, ele se alegra quando nós crescemos em espírito e em verdade. Porque é assim que ele quer aqueles que dizem que o amam.
Ele busca por adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que as suas atitudes possam honrar teu pai, porque esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Não só o teu pai físico, o pai aqui na terra que você tem, a mãe aqui na terra que você possui, não somente eles, mas acima deles, o pai que te ama, o pai que te adora. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos por esse momento maravilhoso de unidade. Obrigado, Paizinho, porque até aqui você tem nos ajudado. Nos guia, nos guarda, protege-nos, Pai, nos ilumina. É o que nós oramos, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, nos protege, livra-nos do mal, do laço do passarinheiro, nos guia, nos protege e nos ilumina. Em nome do teu Filho Jesus, nos guarda de todo mal. Proporciona o pão do dia de hoje, não o de amanhã, não o da semana que vem, mas o pão do dia de hoje. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus.